Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. É uma honra absoluta e profunda tê-lo conosco mais uma noite especial, nessa jornada extraordinária que estamos prestes a iniciar neste momento sagrado e reverente. Sinta-se completamente confortável, acomode-se em um lugar acolhedor e reconfortante, porque hoje vamos viajar através dos milênios imensos, cruzando desertos dourados e infinitos sob o brilho das estrelas, navegando rio acima em barcas místicas carregadas de ouro puro e incenso aromático, e mergulhando profundamente nos mistérios transcendentais de uma civilização extraordinária que moldou o mundo como o conhecemos. Vamos explorar as histórias que ecoam desde o tempo antigo mais remoto, narrativas fascinantes que fizeram as pessoas da antiguidade sonharem sob o mesmo luar que você agora vê, assim como você está sonhando agora, nesta noite tranquila e sagrada. A noite é o momento perfeito para essa viagem extraordinária e transformadora. A noite sempre foi sagrada no Egito Antigo, desde tempos imemoriais e primordiais. Era quando Deus Ra navegava pela Lua, pelo submundo místico e perigoso, carregando consigo a esperança renovada de um novo dia vindouro. A noite era mistério puro, era magia destilada em sua forma mais potente, era o tempo das transformações profundas e transcendentais. E hoje à noite, você também vai se transformar fundamentalmente, vai viajar para um tempo muito distante e diferente, para um lugar onde os deuses andavam pela terra com poder absoluto, onde a magia era tão real quanto a areia sob os pés dos faraós, tão palpável quanto o vento quente do deserto escaldante. Então respire fundo e profundamente, deixe os pensamentos do dia se dispersarem como areia ao vento, como grãos de pó dançando sob a luz prateada do luar, e prepare-se para uma jornada épica e inesquecível pela mitologia egípcia. Antes de começarmos essa aventura transcendental, quero que você entenda uma coisa importante e fundamental. A mitologia egípcia não é apenas um conjunto de histórias bonitas e agradáveis de se ouvir para passar o tempo. Era a forma como um povo inteiro, uma civilização imensa e sofisticada, compreendia o universo infinito, a morte inevitável, a vida cotidiana, o propósito profundo da existência humana. Cada deus tinha um papel específico e definido, uma função crucial no grande esquema cósmico universal. Cada mito tinha uma razão de ser, uma lição importante a ensinar, uma verdade a revelar. E conforme vamos narrando essas histórias ao longo desta noite, você vai perceber que elas falam de coisas muito humanas, muito profundas. Amor apaixonado, traição devastadora, redenção espiritual, sacrifício supremo, eternidade infinita, justiça cósmica, vingança justificada. Porque no final das contas, a mitologia é sempre um espelho perfeito da humanidade, um reflexo claro de nossas próprias esperanças, medos e aspirações. Os antigos egípcios viveram durante mais de 3.000 anos contínuos. 3.000 anos. Deixe-me repetir isso lentamente para que você realmente absorva a magnitude absoluta dessa afirmação. 3.000 anos de uma civilização contínua e ininterrupta. Pense nisso por um momento prolongado. Deixe essa ideia repousar profundamente em sua mente enquanto você se acomoda. Enquanto culturas nasciam e desapareciam rapidamente em outras partes do mundo, enquanto impérios se erguiam gloriosamente e caíam no pó da história, o Egito permanecia constante, como uma fortaleza intocável e eterna, protegido pelo Nilo Sagrado, por seus deuses poderosos e vigilantes, e pela fé inabalável de seu povo devoto. E em todo esse tempo imenso e praticamente incompreensível, suas histórias evoluíram lentamente, se transformaram, ganharam novas camadas de significado profundo com cada geração que passava. Algumas divindades se tornaram mais importantes e veneradas, outras desapareceram dos registros históricos,
outras ainda se fundiram e criaram novos seres compostos e sincrética. É como um organismo vivo que respira, que pulsa, que se reinventa eternamente. Agora, para que você entenda melhor essa jornada que estamos começando juntos nesta noite, preciso falar sobre o conceito central e absolutamente mais importante da mitologia egípcia: Maet. Maet era muito mais que uma simples deusa benevolente, era um princípio cósmico de importância absolutamente fundamental e inegável. Representava a ordem universal, o equilíbrio perfeito, a justiça divina absoluta, a harmonia completa do cosmos infinito. No Egito Antigo, acreditava-se profundamente e com fervor que o universo havia sido criado da desordem total, do caos absoluto e incontrolável, e que Maet era a força sagrada que mantinha tudo em harmonia perpétua. Se Maet desaparecesse, se fosse derrotada e vencida, o universo inteiro retornaria irremediavelmente ao caos primordial, ao vazio absoluto e total. Portanto, manter Maet era manter a vida, era manter o próprio cosmo funcionando perfeitamente, era a responsabilidade mais sagrada de todos os seres. Todos os deuses, todos os faraós, todas as pessoas, tinham a responsabilidade solene de preservar Maet. Você vai ver essa ideia repetida constantemente ao longo dessa noite, como um tema que se repete e ecoa perpetuamente. É a base fundamental sobre a qual todo o entendimento egípcio do mundo foi construído sólida e cuidadosamente, o fundamento sobre o qual repousa toda a civilização. Quando você está prestes a adormecer, quando seus pensamentos estão se tornando cada vez mais leves, confusos, oníricos e fragmentados, é uma forma de regressão ao caos primordial, o retorno consciente ao caos antes da criação, antes de Maet ordenar e organizar tudo. E é por isso que a noite é importante cosmicamente, por isso que ela era sagrada e venerada. A noite é quando Maet enfrenta os maiores desafios imaginários, quando os demônios do caos, as forças da destruição, tentam derrotar a ordem estabelecida. Mas como você verá claramente, Maet sempre vence, sempre prevalece infalivelmente. A noite sempre vira dia inexoravelmente. O caos sempre cede à ordem. A luz sempre retorna. Existem várias versões diferentes da criação do mundo nos mitos egípcios, cada uma com seus detalhes únicos e particulares, e vamos explorar a mais completa e abrangente jamais contada. No início de tudo, no absoluto princípio, não havia absolutamente nada além de Num. Num era as águas primordiais infinitas, o oceano eterno de caos primordial que existia antes do universo, antes do tempo mesmo começar. Tudo estava dentro de Num potencialmente, mas sem forma definida, sem estrutura visível, sem vida consciente, sem qualquer tipo de diferenciação percebível. Era como uma mãe grávida esperando dar à luz, grávida de possibilidades infinitas, mas incapaz de expressá-las fisicamente. Não era escuro absolutamente, silencioso profundamente, infinito em todas as direções conhecidas e desconhecidas. Imagine esse vazio absoluto por um momento prolongado. Deixe essa sensação flutuar livremente em sua mente cansada enquanto você descansa aqui conosco. Nenhuma luz visível, nenhum som audível, apenas a escuridão densa e impenetrável e o silêncio infinito e eterno. Mas dentro de Num, havia potencial imenso e incalculável. Havia vontade cósmica despertando. Havia vida esperando desesperadamente para nascer e se manifestar. E de repente, sem aviso, algo extraordinário e milagroso aconteceu naquele vazio primordial sem forma. Da autogeração espontânea, sem ajuda de ninguém, sem qualquer causa externa ou força anterior, emergiu Atum gloriosamente. Atum era o primeiro Deus, o Criador Supremo,
aquele que veio de si mesmo e por si mesmo. Ele simplesmente se criou a si mesmo, através da força pura de sua vontade divina inabalável e de seu desejo intenso. Alguns textos antigos dizem que Atum se criou através de um ato de autossatisfação, de autossuficiência absoluta, mas o mais importante cosmicamente é que ele emergiu do caos primordial gloriosamente. Ele era a primeira coisa ordenada no universo, o primeiro pensamento cósmico, a primeira forma verdadeira. Atum estava completamente sozinho na imensidão de Nun, completamente isolado existencialmente. Imagine a solidão intensa disso, viajante. Ser o único ser consciente em um universo inteiro de caos absoluto e indiferente. Ser o único pensamento em uma mente vazia e vasta. E Atum, em sua sabedoria primordial infinita, decidiu que não poderia permanecer sozinho eternamente. Ele respirou fundo, reuniu toda a sua força divina imanente, concentrou toda a sua potência cósmica, e através de um ato de vontade pura e absoluta, criou 2 filhos, Shu e Tefnut. Shu era o deus do ar etéreo, do espaço vazio, da secura e da leveza. Tefnut era a deusa da umidade, da chuva fecundante, da fertilidade e da ligação. Essas 2 divindades eram opostas e complementares, como 2 faces de uma mesma moeda cósmica. Um era seco, outro era úmido. Um era ar etéreo, outro era água. Juntos, eles formavam o equilíbrio perfeito que Atum havia criado. Shu e Tefnut se abraçaram, cheios de amor primordial e cósmico, e desse abraço sagrado e fecundo nasceram Geb e Nut, os deuses da próxima geração. Geb era a terra, sólida, fecunda, generosa, sobre a qual todas as coisas poderiam crescer e florescer eternamente. Nut era o céu, a abóbada estrelada que cobria tudo, misteriosa, infinita, palpitante de vida e movimento. Geb e Nut também se abraçaram, cheios de um amor primordial intoxicante, e seria completamente natural que dessem à luz novos deuses. Mas Shu, o deus do ar, viu isso como uma ameaça ao equilíbrio que havia estabelecido. Ele se interpôs entre seus filhos, separou-os com uma força irreconciliável, colocando-se entre Geb e Nut. Separou a terra do céu por uma distância eterna. E ali, naquele espaço sagrado entre a terra e o céu, no ar que Shu habitava, criou-se o lugar onde a vida poderia existir e prosperar. Você está respirando esse ar agora, viajante, neste momento. É o ar de Shu que enche seus pulmões enquanto você se prepara para dormir? É a mesma essência que permitiu a vida nascer. Portanto, temos agora o cosmo estruturado em sua forma básica. Temos a terra de Geb abaixo, sólida e estável, o céu de Nut acima, infinito e misterioso, o ar de Shu entre eles, ligando e separando simultaneamente, e Tefnut trazendo umidade, fertilidade e vida. Ainda havia Atum, o Criador Supremo, que agora era frequentemente associado a Ra, o deus do sol, o deus mais importante de todos. Ra era a mais poderosa divindade no panteão egípcio. Era a força vital que trazia o dia, o calor vivificante, a vida. Ra nascia todas as manhãs no horizonte oriental, trazendo esperança renovada, viajava através do céu em sua barca solar mágica chamada Mandia, e desaparecia no horizonte ocidental toda a noite, iniciando sua perigosa jornada pelo submundo. Era um ciclo eterno, repetido dia após dia, séculos após séculos, milênios após milênios. Mas a criação não estava ainda completa, nem mesmo perto de estar. Esses primeiros deuses, embora poderosos e fundamentais, eram apenas os elementos básicos do universo. Havia necessidade de muito mais deuses, de deidades que pudessem interagir umas com as outras,
que tivessem vontades próprias e conflitos interessantes, que criassem dramas épicos e narrativas envolventes. Porque a vida, viajante, não é apenas equilíbrio pacífico e paz eterna. A vida é movimento, é conflito constante, é transformação perpétua. E assim, a mitologia egípcia floresceu e cresceu, tornando-se repleta de deuses com personalidades complexas e multifacetadas, com amores profundos, ódios intensos, triunfos gloriosos e tragédias devastadoras. Um dos deuses mais importantes nascido nesse período inicial foi Osíris, aquele que seria o centro de um dos maiores ciclos míticos jamais contados. Osíris era filho de Geb-Nut e era o deus da fertilidade, da agricultura, do Nilo que inundava generosamente a cada ano. Osíris representava a vida que renascia eternamente, o ciclo das estações que se repetia infinitamente, a possibilidade de ressurreição e renovação. Ele era extraordinariamente belo, profundamente sábio e amado por todos os seres. Osíris tinha um irmão chamado Sé, aquele que era seu oposto absoluto em todos os aspectos. Enquanto Osíris representava a fertilidade, a vida abundante, a ordem cósmica, Sé representava o deserto árido, a seco, o caos destrutivo, a morte iminente. Set era ciumento, violento, impulsivo, cheio de raiva ardente. E essa dinâmica entre Osíris e Sé criaria os maiores dramas, as cenas mais memoráveis de toda a mitologia egípcia. Osíris havia se casado com sua irmã Ísis, e esse casamento era uma união de amor verdadeiro e profundo, uma conexão que transcendia o físico. Ísis era a magia em si mesma, a grande maga suprema, a mãe divina por excelência, a mulher mais poderosa de todo o panteão egípcio. Ela era simultaneamente doçura infinita e força inabalável. Com ela, Osíris tinha um filho chamado Horus, aquele que seria destinado a continuar o legado glorioso de seu pai. A família formada por Osíris, Ísis e Horus era perfeita, harmoniosa, exatamente como deveria ser de acordo com os princípios de Maete. Mas Sé não poderia tolerar essa felicidade, essa perfeição. Cheio de ciúme corrosivo e raiva ardente, Sé tramou a morte de seu irmão com paciência calculada e malevolência absoluta. Ele organizou um banquete enganoso, um festim luxuoso e sedutor, e durante esse banquete apresentou um baú belamente esculpido, decorado com ouro puro e pedras preciosas. Sé disse que daria o baú como presente precioso a qualquer um que conseguisse caber perfeitamente dentro dele. Os outros deuses tentaram um por um, mas ninguém conseguia. O baú parecia estar especificamente medido para Osíris. Quando foi finalmente a vez de Osíris, ele entrou no baú, e Sé imediatamente fechou a tampa com força. Selou o baú com chumbo derretido, tornando-o hermético, e o lançou ao rio Nilo. Osíris estava morto, ou assim parecia, desaparecido para sempre nas águas escuras e profundas. Mas aqui está a beleza transcendental dessa história. Viajante, aqui está o ponto crucial. Osíris estava morto, mas não completamente perdido, não inteiramente vencido. Porque Ísis, com todo o seu poder mágico incomparável, toda a sua inteligência aguçada, toda a sua determinação de mãe, começou sua busca épica pelo corpo de seu amado. Ela viajou por toda parte do mundo conhecido, procurando pistas minúsculas, seguindo rumores obscuros, invocando magia antiga e poderosa. Finalmente, ela descobriu que o baú havia chegado ao Líbano, transportado pelas correntes do rio, e estava preso dentro de um cedro mágico que um rei havia plantado em seu palácio. Ísis foi ao Líbano com determinação feroz e coragem inabalável, trabalhou no palácio da rainha, conquistou lentamente a confiança daquela mulher através de sua sabedoria e beleza,
e eventualmente conseguiu acessar a árvore sagrada. Ela recuperou o baú de dentro do cedro, o abriu com cuidado reverente e encontrou o corpo preservado de Osíris. Seus lamentos foram tão profundos, tão cheios de dor pura, que as próprias paredes do palácio tremeram com a intensidade de sua tristeza. Mas ela não desistiu, não se rendeu ao desespero absoluto. Ísis, que era a magia em forma divina, reuniu todos os pedaços do corpo de Osíris com dedicação amorosa, e através de suas palavras de poder supremo, ressuscitou seu amado. Mas ela fez mais que isso, algo extraordinário. Ela se transformou em um pássaro magnífico, em um falcão dourado, e assim concebeu um filho com o corpo ressuscitado de Osíris, um ato de magia sexual transcendental. Assim nasceu Horus, o filho sagrado e profetizado, destinado a vingar a morte de seu pai e a reclamar o trono do Egito que lhe era de direito. Mas Osíris não poderia retornar ao mundo dos vivos permanentemente, não podia voltar a governar como antes. Sua morte deixará uma marca indelével em sua essência. Ele descendeu ao submundo, a Dua, o reino das sombras, e lá se tornou o juiz supremo dos mortos, o Deus que determinava o destino eterno de todas as almas. Cada egípcio antigo sonhava profundamente em encontrar-se com Osíris após a morte. Esperava fervorosamente que Osíris os julgasse como merecedores do paraíso eterno do campo de juncos. Você vê como tudo está conectado, como cada transformação tem seu significado. Osíris morreu, mas não realmente, não completamente. Ele se transformou, ganhou poder em uma nova dimensão. Ele ganhou um novo propósito, um novo reino sobre o qual reinar. Assim como você agora está começando a descer para o reino do sono, do inconsciente profundo, onde diferentes regras aplicam, onde a lógica normal não funciona. É uma morte simbólica, viajante, uma morte necessária e benéfica. Você está morrendo para o dia, para a vigília constante, para a consciência linear. Mas você ressuscitará amanhã, refrescado profundamente, renovado completamente, como Osíris foi renovado. Enquanto isso, Horus crescia em segredo absoluto, criado por sua mãe Ísis em um pântano remoto e protegido por magia poderosa que ninguém podia penetrar. Sé, entretanto, havia tomado o trono do Egito de forma tiranicamente, havia se proclamado Rei Supremo. Mas Horus não esquecia, não podia esquecer. Quando cresceu e se tornou um homem, Horus desafiou Sé formalmente por direito ao trono que deveria ser dele por herança. O conflito entre eles durou muito tempo, estendeu-se por períodos imensuráveis. Haveria muitas batalhas épicas, muitos confrontos dramáticos, e de todas essas lutas e desafios, Horus emergiria finalmente vitoriosa. Eventualmente, ele recuperaria o trono que lhe era de direito como filho legítimo de Osíris, e Osíris seria totalmente vingado. Essa história de Osíris, Ísis, Sé e Horus é absolutamente fundamental para entender a mentalidade do Egito Antigo, sua cosmologia e sua ética. Porque para os egípcios, o faraó era uma encarnação viva de Horus enquanto vivia na terra, e quando morria, se tornava Osíris, transformava-se em juiz dos mortos. O faraó tinha o dever solene de manter Maete, de preservar a ordem cósmica, assim como Horus havia derrotado Sé, assim como havia restaurado a ordem. E o povo acreditava que seria julgado por Osíris após a morte, esperava ser julgado de forma justa e imparcial, como o próprio Osíris havia sido julgado pelas forças cósmicas. Mas voltemos à mitologia geral para explorar outros deuses igualmente importantes. Atoto, o deus da sabedoria infinita, da escrita sagrada, da magia, da medicina e da cura.
Toto era frequentemente representado como um ibis, aquele pássaro de bico longo e elegante que era sagrado no Egito. Acreditava-se fermosamente que Toto havia inventado a escrita e que havia ensinado aos homens todos os conhecimentos. Todos os conhecimentos da humanidade, toda a sabedoria, toda a compreensão vinham originalmente de Toto. Ele era o escriba divino, aquele que registrava tudo, que conhecia todos os segredos da magia antiga, que entendia os mistérios mais profundos do universo. Toto era aquele que criou o calendário, que mediu o tempo. Em algumas narrativas, Toto era o coração de Ptah, a sabedoria encarnada de Ptah no mundo. A Ptah, o deus criador de Mênfis, a grande cidade do norte, que tinha uma forma muito especial e distintiva. Ptah era representado como um homem mumificado, segurando os símbolos do poder eterno e da vida infinita. Dizia-se que Ptah havia criado o universo inteiro através do pensamento puro e da fala divina. Ele pensava em algo, e ao falar aquilo em voz alta, a coisa simplesmente se tornava real no universo. Seu poder criativo através das palavras era absoluto e incontestável. Akenum, o deus oleiro divino, que moldava as almas e os corpos das criaturas em sua roda de cerâmica sagrada. A Anubis, o deus dos mortos e do submundo, sempre representado com cabeça de chacal, aquele que protegia os cemitérios sagrados e guiava as almas para o outro lado. Anubis era especialmente importante porque era aquele que supervisionava a mumificação dos corpos. Há também Sekhmet, a deusa leonina, feroz, poderosa, quase invencível, deusa da guerra e simultaneamente da cura. Sekhmet era temida profundamente e respeitada universalmente. Dizia-se que quando Sekhmet estava furiosa, ela trazia pestilência e morte em escala massiva. Mas quando era apaziguada e satisfeita, ela trazia cura milagrosa e proteção. Abaste, a deusa gato, associada à fertilidade, à alegria, à proteção do lar e da família. A Sobek, o deus crocodilo, aquele deus das águas e da fertilidade do Nilo, respeitado e temido. Há também Ator, a deusa do amor, da beleza, da música e da dança. Ator era frequentemente representada como uma mulher com chifres de vaca, e era considerada a mãe divina de todos os faraós. Atavere, a deusa hipopótamo, protetora das mulheres grávidas e das crianças. Abés, o deus gnomo protetor das crianças e das famílias. Agora, você pode estar se perguntando como o Egito Antigo conseguia conviver com tantos deuses diferentes, como isso funcionava religiosamente. E a resposta é absolutamente fascinante, revelando a sofisticação mental extraordinária dos egípcios. Os egípcios não acreditavam que todos os deuses fossem totalmente separados e distintos. Eles acreditavam em sincretismo divino, uma fusão de características e poderes. Deuses podiam se fusionar, podiam compartilhar características, podiam se combinar para criar entidades novas. Por exemplo, Atum era frequentemente fundido com Ra, criando Atum-Ra, o criador que também era o Sol. Ptah era frequentemente fundido com Soquaris, criando Ptah-Soquaris. E às vezes, Osíris era fundido com Ptah, criando Ptah-Osíris, um deus com características de ambos. Essa flexibilidade extraordinária permitia que o panteão egípcio se adaptasse continuamente às mudanças, às diferentes regiões geográficas, aos diferentes períodos históricos. Você vê, conforme o Egito evoluía através dos séculos e milênios, as necessidades religiosas mudavam também. Às vezes, uma divindade se tornava mais importante e central que outra, dependendo das circunstâncias políticas e sociais. Às vezes, a capital se mudava de uma cidade para outra,
e o deus local daquela cidade ganhava repentinamente mais importância no panteão. Durante o período do Reino Novo, Amon se tornou extraordinariamente importante e venerado. Amon era o deus do ar escondido, o deus dos mistérios profundos. Dizia-se que Amon era invisível, que ninguém podia vê-lo verdadeiramente com os olhos mortais, mas sua influência era sentida em toda parte do universo. Amon era frequentemente fundido com Ra, criando Amon-Ra, que se tornaria o deus supremo do Egito durante esse período histórico. O templo de Karnak era dedicado principalmente a Amon e era um dos maiores centros religiosos do Egito. Há também Mut, a grande mãe divina, esposa de Amon, deusa da maternidade e da proteção. Mut era frequentemente representada como uma mulher com coroa de abutre. E há Khonsu, filho de Amon e Mut, o deus da lua, aquele que mede o tempo através de suas fases, aquele que viaja pela noite no céu, guiando as almas perdidas através das trevas. Khonsu era especialmente importante para medir os meses e os ciclos do tempo. Mas deixe-me contar a você sobre alguns dos mitos mais importantes e envolventes, além da história épica de Osíris. Há a história de Ra e sua jornada diária através do cosmos. Todos os dias, Ra nasceria no horizonte oriental, trazendo literalmente a luz do dia e a esperança renovada. Ele viajaria através do céu em sua barca solar mágica, chamada Mandya, viagem essa que levava 12 horas. E à noite, ele descenderia ao submundo, a Dua, onde enfrentaria os perigos mais extremos e desafios mortais. Porque a Dua não era apenas o reino dos mortos tranquilos. Era também o reino das trevas densas, do causativo, das forças que constantemente queriam impedir o renascimento de Ra, que buscavam manter a noite eterna. Na Dua, Ra enfrentava seu maior inimigo cósmico, a serpente Apophis, também chamada de Apep ou Apufi. Apophis era a encarnação pura do caos absoluto, o demônio serpentino gigantesco que queria destruir Ra e impedir eternamente o nascer do novo dia. Todas as noites, sem falha, Ra tinha que lutar contra Apophis em uma batalha épica. E todas as noites, Ra vencia contra as probabilidades, conseguia escapar, conseguia emergir vitorioso. Mas era uma vitória eterna e repetida, uma vitória que precisava ser reconquistada a cada noite. A luta nunca terminaria completamente, nunca seria resolvida permanentemente. Era o ciclo eterno do universo. Ordem versus caos, dia versus noite, Ra versus Apophis, eternamente repetido. Essa ideia também é muito importante para você nessa noite. Viajante, é relevante para você agora. Porque mesmo enquanto você dorme, enquanto você descende ao submundo do inconsciente profundo, há uma luta acontecendo dentro de você. Há a luta entre os poderes do caos e os poderes da ordem. Mas assim como Ra sempre vence, assim também o seu corpo vencerá contra o caos, e você acordará renovado e refrescado. A jornada de Ra pela Dua era dividida em 12 horas precisas, correspondendo às 12 horas da noite. E em cada hora, ele enfrentava diferentes desafios únicos, diferentes demônios específicos, diferentes transformações mágicas. Havia espíritos de defuntos que tentavam atacá-lo durante sua passagem. Havia guardas celestiais que precisavam ser apaziguados e convencidos. Havia mistérios profundos que precisavam ser compreendidos. A primeira hora era a entrada para o submundo. A segunda hora era onde havia portas guardadas. Na terceira e quarta horas, havia demônios específicos. Na quinta hora, havia a batalha principal contra Apophis. Na sexta hora, Ra descansava por um tempo. Na sétima e oitava horas, havia mais desafios. Na nona hora,
Ra começava a se aproximar do horizonte oriental. Nas 10ª, 11ª e 12ª horas, ele se preparava para emergir do submundo. Era uma verdadeira épica noturna, um épico que se repetia ritualmente todos os dias e todas as noites, infinitamente, eternamente. E há também a história do dilúvio egípcio, embora seja completamente diferente do dilúvio que você pode conhecer de outras culturas e mitologias. Nesse mito específico, Ra havia governado o Egito e o mundo por muito tempo, mas os humanos estavam se tornando progressivamente rebeldes, cada vez mais desrespeitosos para com os deuses. Eles não obedeciam mais às leis de Maete, violavam constantemente a ordem cósmica. Ra decidiu que precisava punir severamente a humanidade por essa desobediência grave, e enviou sua filha Sekhmet para fazer justiça divina. Sekhmet desceu à terra em fúria absoluta, matando qualquer humano que encontrasse, semear a destruição e a morte em escala massiva. Mas Sekhmet ficou tão furiosa, tão intoxicada com o poder e a destruição, que não conseguia parar sua matança indiscriminada. Ela teria destruído toda a humanidade definitivamente se não tivesse sido apaziguada pela criatividade de Ra. Ra, ao perceber que Sekhmet iria matar absolutamente todos os humanos, inclusive aqueles que eram dignos de viver, teve que ser criativo e engenhoso. Ele mandou preparar uma bebida que parecia com sangue humano, mas era realmente cerveja vermelha. Sekhmet bebeu dessa bebida enganosa, ficou embriagada e acabou adormecendo profundamente, sua fúria assassina finalmente desaparecendo. A humanidade foi salva pela inteligência de Ra, mas aprendeu uma lição dura. Não devia desrespeitar os deuses, não devia quebrar Maete, havia consequências para a desobediência. Há também histórias variadas sobre a criação do homem e da humanidade. Em uma versão popular, Ptah criou o homem através de seus pensamentos puros e de suas palavras faladas. Em outra versão, Khnum moldou o homem em sua roda de cerâmica, literalmente como um oleiro moldaria argila. Em ainda outra versão diferente, os humanos foram criados a partir das lágrimas do deus Ra quando chorou. Em mais uma versão, os humanos foram criados como escravos para servir os deuses. Independentemente da versão específica que se conte, o importante era que os humanos eram criações divinas, feitos pelos deuses com propósito, e tinham o dever solene de servir aos deuses e de manter Maete em equilíbrio. O Egito Antigo tinha também conceitos muito sofisticados e elaborados sobre o além-vida, a vida após a morte. Acreditava-se profundamente que quando uma pessoa morria, ela não desaparecia completamente no nada. Sua alma, chamada de Ka-Uba, continuava existindo em algum plano de realidade. Mas para que o Ka pudesse continuar sua jornada eterna, havia necessidade de certos rituais específicos, de certas práticas religiosas. O corpo precisava ser mumificado cuidadosamente para que o Ka pudesse reconhecê-lo e retornar para ele. Havia necessidade de alimentos e bebidas colocadas no túmulo para sustentar a alma. Havia necessidade de fórmulas mágicas e de amuletos protetores especiais. E então vinha o julgamento final, o momento da verdade suprema. A alma do defunto era levada para a sala do julgamento divino, onde estava Osíris, rodeado por outras deidades importantes. Havia uma balança mágica especial. De um lado, colocava-se o coração do defunto, pesado com o peso de suas ações em vida. Do outro lado, colocava-se a pena de Maete, leve como o ar. Se o coração era leve, se a pessoa havia vivido uma vida justa e ética, a pena e o coração equilibravam-se perfeitamente, e a alma era permitida entrar no paraíso eterno, chamado de Campo de Juncos. Lá,
a alma poderia desfrutar da eternidade feliz e pacífica, trabalhando em campos dourados eternos, celebrando a vida que havia vivido. Mas se a pessoa havia vivido uma vida profundamente injusta, se havia quebrado Maete constantemente, seu coração era pesado com o peso de suas ações malévolas e más. A balança se desequilibrava completamente, e a pena leve superava o coração pesado. Nesse caso, o coração era devorado por uma criatura chamada Amit, que era uma combinação grotesca de leão, leopardo e hipopótamo. Com o coração devorado, a alma deixava de existir, era aniquilada completamente, desaparecia do universo para sempre, como se nunca tivesse existido. Essa era a morte verdadeira para os egípcios, não o fim do corpo físico, que podia ser mumificado e preservado, mas o fim da existência eterna da alma. É por isso que os egípcios viviam de forma tão ética e moral, tão profundamente preocupada em manter a ordem e a justiça, porque sabiam que um dia, inevitavelmente, seriam julgados. Sabiam que suas ações tinham peso cósmico eterno. Sabiam que havia consequências eternamente duradouras para as escolhas que faziam na vida. Há também muitos mitos que falam sobre deuses específicos e suas aventuras particulares. Por exemplo, a história de Ra e Baste, quando Baste ajudou Ra contra seus inimigos cósmicos. Há a história dramática de Ísis e sua busca épica pelo nome secreto de Ra, porque acreditava-se que conhecer o nome verdadeiro de algo lhe dava poder absoluto sobre aquela coisa. Conhecer o nome verdadeiro era ter controle total. Há histórias de Toto como juiz supremo, resolvendo conflitos entre deuses poderosos. Há histórias de Sobek guardando o rio Nilo, protegendo os que navegavam em suas águas sagradas. Há a história de Kepri, o deus escaravelho, que representava a renovação e a transformação. Kepri era responsável por rolar o sol cada manhã através do céu. Há também histórias de transformação mágica. Os deuses egípcios não eram fixos em uma única forma, eram fluidos e transformáveis. Eles podiam se transformar em animais diversos, em humanos, em objetos inanimados, em fenômenos naturais. Ra poderia ser um falcão, um leão, um disco solar puro. Ísis poderia ser um pássaro voadora, uma mulher, uma escorpião. Essa fluidez extraordinária de forma refletia a compreensão egípcia de que tudo na natureza era sagrado, que tudo podia ser divino e ser habitado por uma divindade. Há também a ideia de que os deuses intervinham ativamente e constantemente nos assuntos humanos. Quando um faraó entrava em uma batalha importante, esperava-se e se acreditava que os deuses o ajudavam, que intervinham em seu favor. Quando havia uma grande inundação do Nilo abundante e fecunda, era Api, o deus da inundação, que trazia fertilidade à terra. Quando havia uma seca devastadora, era porque os deuses estavam enfurecidos com o descumprimento humano de Maete. O universo era um lugar onde o divino e o humano interagiam constantemente, onde as vontades dos deuses moldavam os eventos do mundo físico. As pirâmides que você vê hoje, aquelas monumentais estruturas arquitetônicas que ainda nos surpreendem com sua precisão e engenhosidade, eram construídas como não apenas tumbas para armazenar corpos. Eram portais para o reino divino, passagens entre mundos. Dentro das pirâmides, havia inscrições detalhadas, hieróglifos complexos que narravam mitos sagrados, que registravam orações poderosas, que serviam como guias práticos para a jornada do faraó através da Dua. Cada câmara, cada corredor, cada símbolo tinha um significado específico na jornada do faraó através do submundo. Os textos das pirâmides eram essencialmente um guia mágico para o além-vida.
As paredes dos templos egípcios eram cobertas completamente com imagens vibrantes e textos que contavam histórias épicas dos deuses. Quando você entrava em um templo egípcio, você entrava em um mundo sagrado onde o velo entre o físico e o divino era muito fino, quase transparente. Os sacerdotes realizavam rituais diários, oferecendo alimentos aos deuses, cantando hinos sagrados, queimando incenso aromático. Acreditava-se que esses rituais mantinham os deuses fortes, que os ajudava em suas batalhas cósmicas contra o caos, contra Apofis, contra as forças da destruição. A religião egípcia era uma religião ativa, não passiva. Uma das coisas mais fascinantes sobre a mitologia egípcia é como ela durou tanto tempo, como ela persistiu. Durante mais de 3.000 anos, através de muitas dinastias diferentes, através de invasões estrangeiras e conquistas militares, as histórias dos deuses permaneceram notavelmente constantes. Sim, evoluíram gradualmente. Sim, mudaram e se adaptaram. Mas a essência fundamental permaneceu intacta. Porque essas histórias falavam a verdades profundas e universais sobre a existência humana, verdades que transcendem o tempo e a cultura, verdades sobre morte, renovação, justiça, ordem, caos e redenção. Elas falavam sobre o ciclo eterno de vida e morte, de nascimento e morte, de plantio e colheita. Elas falavam sobre o medo primordial do caos e a necessidade humana de ordem e estrutura. Elas falavam sobre o poder transformador do amor verdadeiro e da devoção genuína. Elas falavam sobre a justiça final e a responsabilidade pessoal pelas ações. Elas falavam sobre a imortalidade não através da vida eterna no corpo físico, que é impossível, mas através da memória, através das histórias que contamos, através do legado que deixamos para as gerações futuras. E agora você já conhece os principais personagens, os conceitos centrais, os principais mitos. Você conhece a história de Ra e sua luta diária contra Apofis. Você conhece a história épica de Osíris, sua morte trágica, sua ressurreição milagrosa, e seu papel como juiz dos mortos. Você conhece sobre Ísis e seu poder mágico imenso. Você conhece sobre Horus e sua vingança necessária. Você conhece sobre os deuses da criação, os elementos primordiais, o conceito de Maete que unificava tudo. Mas há ainda mais para explorar, viajante. Há ainda muitos detalhes fascinantes, há ainda camadas profundas de significado esperando ser exploradas. Deixe-me contar a você sobre Anubis com muito mais detalhes aprofundados. Anubis era o deus dos mortos e do submundo, sempre representado com a cabeça de um chacal ou um cachorro selvagem. Os chacais eram frequentemente vistos nos cemitérios do Egito, e portanto se tornaram associados culturalmente com a morte e o morrer. Mas Anubis não era um deus maléfico ou terrível. Ao contrário, era o protetor sagrado dos mortos, aquele que velava pelos túmulos com vigilância constante. Anubis era uma figura benevolente no panteão egípcio. O papel de Anubis era absolutamente crucial no processo religioso de mumificação. Os sacerdotes que realizavam a mumificação usavam máscaras sagradas de Anubis enquanto trabalhavam, simbolizando que Anubis mesmo estava presente, guiando o processo, abençoando o ritual. Anubis presidia sobre a transformação mística do corpo morto em um receptáculo duradouro e preservado para a alma. Havia também Imsete, do Amutef, Kebshenuf e Api, 4 deuses irmãos especiais que protegiam os órgãos removidos durante a mumificação. Cada um protegia um órgão específico, e cada um tinha um animal sagrado distintivo associado. Essa divisão do trabalho divino mostra a sofisticação do pensamento egípcio sobre a morte e a preservação. Há também Nut,
a deusa do céu, que merece um detalhamento muito maior. Nut era frequentemente representada como uma mulher nua e voluptuosa, curvada em arco gracioso sobre a terra, seus pés tocando o horizonte oriental e suas mãos tocando o horizonte ocidental. Seu corpo literalmente era o céu, as estrelas pintadas intricadamente em sua pele negra como a noite. Ela era mãe de Osíris, de Ísis, de Sé e de Néftis. Todas as noites, Nut engolia Ra, o sol, e o carregava através de sua barriga durante a noite perigosa. E toda manhã, ela dava à luz Ra novamente, trazendo um novo dia para o mundo. Nut era também a protetora dos mortos. Aqueles cujos corpos repousam embaixo da terra também repousavam literalmente em seu corpo, pois ela era a terra. E Geb, seu esposo, merece menção proeminente também. Geb era o deus da terra sólida, frequentemente representado como um homem deitado, com Nut deitada arqueada acima dele em um embrace eterno. Geb era a solidez, a estabilidade, o fundamento, o local onde a vida podia crescer e florescer. Do corpo vivo de Geb brotavam todas as plantas, toda a vegetação verde e fecunda. Geb também era o pai do Nilo, aquele rio que era Lifebló do Egito, que sustentava toda a civilização. A riqueza do Egito vinha de Geb através do Nilo. Há também Shu, o deus do ar, que merecia seu próprio reconhecimento substancial. Shu era aquele que havia separado Geb e Nut, que havia criado o espaço infinito entre a terra e o céu. Shu representava não apenas o ar físico que respiramos, mas também a luz cósmica, o espaço, a capacidade de respirar e existir. Sem Shu, Geb e Nut estariam unidos eternamente, não haveria espaço para a vida. Shu era frequentemente representado como um homem nu com uma pena branca em sua cabeça, porque acreditava-se que era leve como uma pena, que podia flutuar, que podia estar em toda parte simultaneamente. Shu era um deus essencial para a existência. Há também Tefnut, a deusa da umidade e da chuva fecundante. Tefnut era aquela que trazia fertilidade, que permitia o crescimento da vida. Sem Tefnut, não haveria chuva, não haveria vida. Tefnut e Shu juntos formavam o equilíbrio perfeito entre seco e úmido, entre ar e água, entre espaço vazio e substância. Essa complementaridade era fundamental para a visão egípcia da criação. Agora, há também hierarquias claras entre os deuses. Os deuses primordiais como Atum, Shu, Tefnut, Geb e Nut eram considerados os mais antigos, os mais poderosos em um sentido fundacional e cósmico. Depois vinham os deuses da próxima geração como Osíris, Ísis, Sé e Néftis. Depois vinham deuses como Horus, Anubis, Toto e muitos outros. E havia também deuses menores, espíritos locais, seres sobrenaturais que habitavam diferentes regiões específicas do Egito. Essa hierarquia refletia a estrutura social do Egito também. Cada cidade tinha seu deus padroeiro especial. Tebas era a cidade de Amon e seu símbolo era o ouro. Mênfis era a cidade de Ptah, o Criador. Heliópolis era a cidade de Ra e Atum. Abidos era a cidade de Osíris e era o lugar mais sagrado para a peregrinação. Luxor era a cidade dos templos magníficos dedicados aos deuses. Alexandria mais tarde se tornou um centro de sincretismo. E quando se viajava de uma cidade para outra, encontrava-se diferentes formas locais de venerar os deuses, diferentes narrativas regionais, diferentes ênfases teológicas. Há também ciclos dentro da mitologia egípcia que se repetem como padrões eternos. Não é apenas a história de um tempo, mas histórias que se repetem continuamente, que se transformam, que ganham novas dimensões com cada retelling.
O ciclo diário de Ra viajando pelo céu e pelo submundo é um exemplo. O ciclo das estações do Nilo era refletido na história de Osíris morrendo e ressurgindo. O ciclo da vida, morte e ressurreição permeava toda a religião egípcia. Todos os ciclos eram sagrados. E há também a ideia fundamental de que o tempo não é linear, não é uma linha reta do passado até o futuro. Para os egípcios, o tempo era cíclico, era um círculo que se repete eternamente. As mesmas coisas aconteciam repetidamente, as mesmas histórias eram contadas e recontadas, as mesmas lutas eram travadas eternamente. Isso era Maat, a ordem cósmica, o padrão que mantinha tudo funcionando. O tempo era sagrado e cíclico. Há também conceitos de magia na mitologia egípcia, chamada de Heka. Heka não era considerada algo maléfico como poderia ser em outras culturas e tradições. Era uma força neutra, uma força da natureza, um aspecto do universo como qualquer outro aspecto. Os deuses usavam Heka. Os faraós usavam Heka. Os sacerdotes estudavam Heka profundamente e a ensinavam aos iniciados. Havia palavras de poder, fórmulas mágicas, amuletos carregados de poder, símbolos que carregavam poder mágico imenso. O livro dos mortos era essencialmente um grimório completo de Heka, um compêndio de instruções mágicas para navegar o além-vida, para vencer os demônios, para alcançar a imortalidade. Há também conceitos profundos de dualidade na mitologia egípcia. Havia o mundo visível e o mundo invisível. Havia a vida no corpo físico e a vida no além. Havia a ordem e o caos. Havia o dia e a noite. Havia o masculino e o feminino. Mas essas dualidades não eram vistas como absolutamente opostas ou antagônicas. Elas eram complementares, elas precisavam uma da outra para existir. Elas trabalhavam em conjunto para criar a totalidade do universo. Há também sincretismo significativo com outras culturas. Conforme o Egito foi conquistado e influenciado por outras potências militares, como os gregos, a mitologia egípcia se fundiu gradualmente com mitologias estrangeiras. Osíris ganhou características de Dionísio. Ra foi associado com Hélios. Ísis foi venerada em cidades gregas distantes. A mitologia egípcia não era rígida ou inflexível, era viva, fluida, capaz de se adaptar e evoluir com o tempo. Mas vamos voltar para alguns detalhes específicos que ainda não exploramos completamente. Há a história de Sete e sua rebelião contínua contra a ordem. Sete representava tudo que era caótico, tudo que era selvagem, tudo que era perigoso e imprevisível. Mas Sete também não era completamente malévolo em todas as histórias. Em algumas narrativas antigas, Sete era um guerreiro divino que defendia Ra contra Apofis nas profundezas da Dua. Sete tinha seu lugar no cosmos, mesmo que fosse como o antagonista, como aquele que criava conflito e mudança. Sem Sete, não haveria drama, não haveria mudança, o universo seria estagnado. Sete era necessário de uma forma perversa e complexa. Há também Néftis, a irmã de Ísis e esposa de Sete. Néftis era uma deusa menor no panteão, mas importante e significativa. Ela era associada com o luto, com a proteção dos mortos. Néftis frequentemente ajudava a Ísis em seus rituais de proteção divina e lamentação sobre os mortos. Ela era a escuridão que balanceava a luz de Ísis. Néftis era frequentemente representada com chifres e um disco lunar. Há também Sobek, o deus crocodilo temível, que era venerado especialmente na região do Fayum. Sobek era um deus da fertilidade e da força bruta, mas também era profundamente temido. Crocodilos eram animais poderosos,
perigosos e imprevisíveis, e Sobek encarnava tanto o aspecto benéfico quanto o maléfico. Alguns sacerdotes até mantinham crocodilos sagrados vivos em templos especiais, acreditando que eles eram manifestações físicas de Sobek. Esses crocodilos eram venerados e alimentados. Há também Sekhmet novamente, porque ela merecia muito mais que uma menção passageira. Sekhmet era a deusa leonina, feroz, poderosa, quase invencível, filha de Ra. Enquanto Bast era a deusa gato, suave e amorosa, Sekhmet era o leão selvagem, feroz e poderoso. Sekhmet era a deusa da guerra e da destruição, mas também era a deusa da cura e da medicina. Paradoxalmente, a deusa que trazia a doença e a pestilência era também aquela que podia curar milagrosamente. Havia templos dedicados a Sekhmet onde pessoas doentes vinham procurar cura e alívio. Sekhmet era associada com a força bruta da natureza. Há também Khnum, o deus oleiro divino. Khnum era frequentemente representado em sua roda de oleiro sagrada, moldando literalmente as formas das criaturas. Dizia-se que todo ser vivo era moldado por Khnum em sua roda. Ele moldava não apenas o corpo físico, mas também o Ka, a essência vital. Khnum era associado com as fontes sagradas do Nilo. Acreditava-se que ele guardava as águas divinas que alimentavam o rio. Khnum era especialmente importante na região de Assuã. Há também Api, o deus da inundação anual do Nilo. Api era representado como um homem obeso e feminino, com seios femininos e um pênis masculino, combinando harmoniosamente tanto o masculino quanto o feminino. Api era aquele que trazia a inundação anual que fertilizava a terra e permitia a colheita abundante. Os egípcios dependiam completamente da inundação do Nilo, e portanto Api era extremamente importante. Se a inundação era abundante e fecunda, era porque Api estava feliz e generoso. Se a inundação era escassa e inadequada, era porque Api estava enraivecido. Api era um deus que todos os egípcios respeitavam profundamente. Há também Khonsu, o deus da lua pálida e misteriosa. Khonsu era filho de Amon e Mut. Enquanto Ra era o sol quente, Khonsu era a lua fria. A lua era importante para medir o tempo, para os ciclos reprodutivos das mulheres, para a navegação noturna segura. Khonsu era frequentemente representado com uma lua crescente em sua cabeça. Havia um templo famoso de Khonsu em Tebas, e acreditava-se que Khonsu poderia curar doenças, especialmente aquelas relacionadas à loucura e à demência. Dizia-se que Khonsu poderia fazer uma pessoa voltar à sanidade mental. Khonsu era um deus curador também. Há também o conceito profundo de Dua, o submundo egípcio. Dua não era exatamente o inferno como você poderia pensar em culturas ocidentais. Era um reino paralelo, o reino dos mortos e das sombras, um lugar onde as almas dos defuntos continuavam existindo. Dua tinha seus próprios demônios, seus próprios guardiões, seus próprios desafios únicos. Para entrar no Dua e navegar com segurança, havia necessidade de conhecimento esotérico, de palavras mágicas poderosas, de proteção divina. Era por isso que o Livro dos Mortos era tão importante e central na religião egípcia. Era um guia literal e prático para navegar o Dua, um compêndio detalhado de fórmulas mágicas que permitiam à alma do defunto passar pelos guardiões hostis e pelos perigos mortais. Tinha instruções específicas para cada desafio. Há também o conceito de transformação astral no Dua. Acreditava-se que a alma do defunto podia se transformar em diferentes criaturas para evitar perigos ou para alcançar seus objetivos. A alma poderia se tornar um pássaro voador, um peixe aquático, um escaravelho sagrado.
Isso era chamado de transformação astral, e era considerado uma forma avançada de magia que requer conhecimento e poder. O Livro dos Mortos ensinava como fazer essas transformações. Há também os campos da eternidade, o destino final e permanente dos justos. Esses campos eram representados como cópias perfeitas do Egito, mas verdadeiramente paraíso, onde nunca havia seco, onde as colheitas eram sempre abundantes e frutíferas, onde não havia sofrimento ou dor ou morte. Lá, as almas dos defuntos viveriam eternamente em paz completa e contentamento profundo, celebrando a vida que tiveram, desfrutando de prazeres eternos. Seria um lugar de descanso eterno. Há também a ideia que o nome de uma pessoa tinha poder mágico imenso. Conhecer o nome verdadeiro de algo era ter poder absoluto sobre aquela coisa. Se o nome de uma pessoa era apagado, destruído ou esquecido completamente, significava que aquela pessoa deixava de existir verdadeiramente, era aniquilada. Por isso, os egípcios eram tão cuidadosos em registrar nomes permanentemente, em escrever nomes em pedra para garantir que não fossem esquecidos. Os nomes eram sagrados. Há também a ideia que as imagens tinham poder mágico. Uma imagem esculpida ou pintada de algo era muito mais que uma mera representação artística. Era uma manifestação espiritual daquela coisa. Se você destruía uma imagem, destruía também a coisa que ela representava. Por isso os egípcios criavam estátuas sagradas dos deuses, porque aquelas estátuas eram as habitações físicas dos deuses no mundo material. As imagens eram essenciais para a religião egípcia. Há também conceitos importantes de purificação ritual. Antes de entrar em um templo sagrado, havia rituais de purificação detalhados e específicos. Uma pessoa precisava estar limpa, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, para se aproximar do sagrado divino. Havia abluções com água sagrada, havia oferendas simbólicas, havia palavras de purificação sagradas. Porque a sacralidade era delicada e frágil, e a contaminação poderia quebrar Maete irremediavelmente. Há também celebrações e festivais religiosos importantes. Havia o Festival de Sede, quando o faraó era ritualmente renovado de forma mágica, quando seu poder divino era reafirmado para mais 30 anos. Havia o Festival de Opé, quando Amon viajava majestosamente do templo de Karnak para Luxor em uma procissão grandiosa e colorida. Havia a festa de inundação, quando se celebrava a chegada de Api e a inundação do Nilo. Havia também festivais dedicados a deuses específicos. Essas celebrações mantinham a população conectada profundamente com o mundo divino, mantinham a religião viva e relevante para a vida cotidiana. Agora, conforme você descansa aqui comigo, conforme sua mente se torna cada vez mais leve e flutuante, lembre-se de que você está participando de algo muito antigo e muito sagrado. Os mesmos mitos que você está ouvindo agora foram ouvidos por pessoas 3.000 anos atrás. Eles estavam deitados em suas camas, em suas casas ao longo do rio Nilo, e alguém estava narrando essas histórias a eles, exatamente como estou narrando a você agora nesta noite sagrada. Há também contextos científicos e astronômicos fascinantes. O Egito Antigo havia notado meticulosamente os ciclos das estrelas, os movimentos dos planetas no céu. Havia um conhecimento sofisticado e avançado de astronomia. Sírius era uma estrela especialmente importante, porque seu aparecimento marcava precisamente a chegada da inundação anual do Nilo. Os astrônomos egípcios rastreavam Sírius constantemente, e quando ela reaparecia no céu, sabiam que a inundação estava próxima. Há também uma conexão profunda entre a astronomia e a mitologia egípcia.
Muitas constelações eram vistas como representações físicas de deuses e criaturas mitológicas. Osíris era associado com a constelação de Órion. Ísis era associada com a estrela Sírius. Assim, toda noite, ao olhar para o céu noturno, o povo egípcio via seus deuses, seus mitos, suas histórias sagradas literalmente escritas nas estrelas. E há também a ideia central de que tudo na natureza era sagrado e divino. Cada animal tinha significado divino e espiritual. Cada planta tinha propriedade mágica. Cada mineral tinha poder. O íbis era sagrado a Toto. O falcão era sagrado a Horus. O crocodilo era sagrado a Sobek. O escaravelho era sagrado a Kepri, o deus da transformação e do renascimento. O lótus era a flor mais sagrada, símbolo de renascimento e pureza absoluta. A papiro tinha significado mágico e era usada para registrar as palavras sagradas. Tudo tinha significado espiritual. Há também práticas de adivinhação e profecia. Os sacerdotes podiam interpretar os signos naturais, podiam prever o futuro com precisão. Havia a adivinhação através de sonhos vívidos, através de voos de pássaros no céu, através de outros sinais da natureza. Se havia uma interpretação favorável, a pessoa sabia que os deuses a apoiavam e protegiam. Se havia sinais desfavoráveis, a pessoa sabia que precisava fazer mudanças para apaziguar os deuses. Há também o conceito de hierarquia divina bem definida. No topo estava Ra ou Atum ou Amon, dependendo do período histórico e da localização geográfica. Depois vinham as grandes deidades, os deuses da criação e da natureza. Depois vinham deuses menores. E depois havia espíritos, demônios, entidades que não eram completamente deuses, mas também não eram completamente humanos. Havia uma ordem no panteão egípcio. Há também a ideia que os sacerdotes eram intermediários especiais entre os deuses e os humanos. Os sacerdotes tinham conhecimento esotérico especial, tinham acesso a informações secretas que o povo comum não tinha. Os sacerdotes realizavam rituais diários que mantinham os deuses fortes e vigorosos, que mantinham a ordem cósmica funcionando. O grande sacerdote de um deus tinha quase tanto poder quanto o faraó, porque controlar os rituais significava controlar a vontade dos deuses. Os sacerdotes eram essenciais. Há também a ideia que o faraó era um deus encarnado literalmente. Enquanto vivia, o faraó era considerado uma manifestação viva de Horus, o deus falcão. Quando morria, se tornava uma manifestação de Osíris, juiz dos mortos. O faraó tinha responsabilidades divinas pesadas. Tinha que manter Maete, tinha que oferecer aos deuses, tinha que ser justo e sábio em suas decisões. Se um faraó quebrava Maete, se era injusto ou corrupto, acreditava-se que as colheitas falhavam, que haviam pestes e doenças, que o próprio cosmos era afetado negativamente. O faraó era responsável pelo bem-estar de toda a civilização. Há também a ideia que havia um tempo primordial, um tempo antes do tempo, chamado Zeptepi. Zeptepi era o momento exato da criação, quando Atum emergiu de Num, quando a ordem foi estabelecida pela primeira vez. E havia a ideia de um tempo final apocalíptico, quando tudo retornaria ao caos primordial, quando Apophis finalmente conseguiria derrotar Ra, quando Maete falharia completamente. Mas isso era um futuro distante, um futuro que poderia ser evitado se a humanidade continuasse mantendo Maete. Há também diferentes períodos da história egípcia, cada um com suas características religiosas distintas. No Antigo Reino, os deuses celestiais como Ra eram predominantes na religião.
Os faraós construíram as grandes pirâmides monumentais para garantir sua jornada segura ao além-vida. No Médio Reino, havia uma abordagem mais humanizada da religião. Os deuses ainda eram importantes, mas havia mais ênfase na justificação do defunto, na conduta ética pessoal. No Reino Novo, havia um sincretismo de diferentes deidades que se fusionavam. Amon se tornaria supremo, combinando características de deuses anteriores. Cada período tinha sua própria ênfase religiosa, mas através de todos esses períodos históricos distintos, certos temas permaneciam constantes e imutáveis. Havia sempre a luta eterna entre ordem e caos. Havia sempre a crença profunda na vida após a morte. Havia sempre a reverência pelos deuses. Havia sempre a tentativa humana de compreender o universo, de encontrar significado na existência, de se conectar com o divino. Esses temas eram eternos. Você sabe, é absolutamente fascinante pensar que esses mitos egípcios influenciaram profundamente o mundo ocidental. Quando os gregos conquistaram o Egito, eles absorveram muitos desses mitos. Osíris se tornou similar a Dionísio. Ísis se tornou similar a Deméter. A religião egípcia influenciou o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. O conceito de um juízo final vem diretamente de ideias egípcias. O conceito de ressurreição vem da história de Osíris. A influência egípcia perdurou através dos séculos. Portanto, enquanto você repousa aqui, confortável e relaxado, começando a se render ao sono profundo, lembre-se que você está conectado a uma tradição muito antiga e muito sábia. Os mesmos mistérios que intrigavam os egípcios antigos ainda nos intrigam hoje. As mesmas questões sobre a morte, sobre a vida após a morte, sobre o propósito da existência ainda são relevantes e profundas. Há também a beleza transcendental da mitologia egípcia em sua complexidade intrínseca. Não é uma série de histórias simples de bem contra mal. É um universo intrincado, com deidades que têm aspectos múltiplos, que podem ser heroicas e problemáticas ao mesmo tempo. É um universo onde a magia é real, onde o sobrenatural é parte integrante da vida cotidiana, onde a divindade permeia absolutamente tudo. Enquanto você desliza mais profundamente para o mundo dos sonhos, deixe as imagens desses mitos flutuarem livremente em sua mente onírica. Veja o disco solar de Ra viajando graciosamente pelo céu. Veja a Ísis em seu lamento profundo pelo seu amado Osíris. Veja Horus em sua luta épica com Sete. Veja o Nilo fluindo eternamente, carregando a vida, carregando a história de 3.000 anos de uma civilização que desafiou o tempo e a história. E sinta a paz que vem de saber que você está seguro aqui, que há ordem no universo, que os deuses estão vigilantes, que Maete prevale sempre. Assim como Ra sempre vence Apophis cada noite, assim também você está seguro enquanto dorme. Assim como Osíris foi ressuscitado, assim também você será ressuscitado amanhã, renovado completamente e refrescado profundamente. Seu corpo vai restaurar sua energia, sua mente vai processar e integrar experiências, sua alma vai renovar-se completamente. Que essa jornada pela mitologia egípcia seja um caminho suave e agradável para o sono, uma ponte etérea entre o mundo da vigília e o mundo dos sonhos. Que você descanse profundamente e sem perturbações. Que seus sonhos sejam pacíficos, reconfortantes e inspiradores. Que você desperte amanhã com a vitalidade de Ra, com a sabedoria de Toto, com o amor de Ísis, com a força de Sekhmet. Que você carregue conosco a memória desses deuses antigos. Obrigado, sinceramente, por ter acompanhado essa jornada conosco nesta noite especial, caro viajante.
Obrigado por ter vindo ao Egito Antigo, por ter ouvido as histórias dos deuses, por ter permitido que esses mitos antigos ecoassem em sua mente consciente e inconsciente conforme você repousa. Obrigado por nos dar sua atenção e sua confiança. Sua presença aqui é uma honra. E agora, conforme sua mente se torna cada vez mais nebulosa e vaga, conforme seus pensamentos começam a se dissolver como areia ao vento, como grãos de pó dançando sob o luar, conforme seus olhos ficam pesados e o mundo ao seu redor começa a desaparecer gradualmente, lembre-se dessa jornada memorável. Lembre-se da criação do universo por Atum emergindo de Num. Lembre-se do sacrifício profundo de Osíris. Lembre-se da magia transcendental de Ísis. Lembre-se da luta eterna de Ra contra Apophis. Lembre-se de todas essas histórias que ecoam através dos séculos. Essas histórias são parte de você agora, viajante, parte de sua consciência, parte de seus sonhos e sua alma. Elas continuarão com você, sussurrando nos cantos escuros de sua mente, guiando você suavemente através da noite escura e do sono profundo. As histórias nunca morrem verdadeiramente, viajante. Elas simplesmente dormem, esperando o momento certo de ser despertadas novamente, de serem contadas outra vez, de tocar em outros corações, outras mentes, outras almas, através dos séculos e das gerações. Que você tenha uma noite abençoada e restauradora. Que seu repouso seja profundo, tranquilo e revigorante. Que você acorde renovado e refrescado. E quando acordar amanhã, lembre-se de que os deuses do Egito Antigo ainda estão lá, em seus mitos imortais, em seus símbolos eternos, em suas histórias que perduram além do tempo e da morte. Eles estão em você, em suas ações, em suas escolhas éticas, em sua busca por ordem e significado. Eles continuam vivos através de suas memórias. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio.